boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um Quinta com Lei. Eu, Alex Souza, aqui com o Dr. Álvaro Almeida, os moderadores, recebendo sempre um convidado especial. Hoje, doutora Aglaé Tedesco, que quem vai apresentar será o doutor Álvaro. Apenas, então, para dizer para vocês que é sempre um prazer estar aqui nesse projeto que só tem crescido. Aliás, só para saberem, no nosso último Quinta com Lei, a visualização já chegou a 8.000. Então, um projeto que tem crescido, a gente levando conteúdo para todo o nosso público, tanto da área da saúde quanto da área jurídica. Nós estamos muito felizes com o projeto. Muito obrigado a todos. E, por favor, doutor Álvaro, faça as honras de apresentar a nossa convidada especial de um tema muito importante, que é o testamento vital. Por favor, doutor Álvaro. Boa noite, Alex. Boa noite, Aglaé. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É com grande prazer que venho apresentar a todos vocês a doutora Aglaé Tedesco. Ela é juíza de direito, substituta de desembargador no nosso Tribunal de Justiça. É uma das magistradas mais atuantes, se não for a mais atuante, junto à EMERGE, que é a Escola da Magistratura, sempre ministrando aulas de excelência relativas a biodireito, bioética e gerontologia, que inclusive é a sua área acadêmica de estudo, que é doutora pela UERJ nessa área, e é com grande prazer mesmo, e já antecipando meus agradecimentos, Aglaé, que vamos discutir aqui um assunto de extrema importância, que é um assunto que ainda causa, às vezes, muita curiosidade e, ao mesmo tempo, muita resistência também das pessoas, que é a respeito do testamento vital. Aglaé, agradecendo a sua presença, deixo você fazer uma explanação inicial para a gente, né? Até para contextualizar, para que o nosso público saiba o que é o testamento vital e que, efetivamente, a sua importância na nossa vida. Você tem a palavra, Aglaé. Muito obrigado. Muito obrigada, meu colega, meu amigo, doutor Álvaro Almeida. Agradeço o convite, é um prazer conhecê-lo, doutor Alex Souza, e estar aqui neste evento importante e esta oportunidade de falarmos sobre um tema muito interessante, sob o meu ponto de vista, que é o testamento vital. Eu cumprimento a todos que estão e a todas que estão nos assistindo. Vamos falar de uma coisa que leva o nome de testamento, mas não é para depois da morte, nem diz respeito aos bens patrimoniais. O testamento vital diz respeito exatamente aos nossos direitos existenciais, o meu ser no mundo, o que eu quero para o meu ser no mundo, para o meu corpo, quando chegar o momento da minha finitude de vida. E aí que entra a bioética da finitude da vida, que atualmente é o tema que eu tenho me dedicado, atualmente eu digo há alguns anos. E esse testamento vital seria um documento em que eu deixaria manifestada a minha vontade para o que eu gostaria de receber ou deixar de receber em caso de finitude de vida, de uma doença incurável, em que eu não pudesse me manifestar naquele momento. Então, eu deixaria registrado, ou num papel, ou num vídeo, eu já antecipo isso, ou com alguma pessoa que eu considere importante, que vá falar sobre as minhas vontades. Então, essa manifestação do testamento vital, na verdade, é uma manifestação de vontade para um momento em que eu não puder me expressar. Eu não sei se eu já continuo não, pode continuar, Então eu vou apresentar algumas questões importantes, ótimo. Porque quando eu falo da bioética, e eu sou, o meu lugar de fala é de uma juíza, portanto, eu vou falar de legislação, de interpretação judicial e de direitos. E nesse aspecto, eu vou correlacionar a bioética com o que nós temos hoje de legislação. E eu posso abrir essa fala mencionando uma norma da Constituição que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E isso significa o quê? Significa um princípio da bioética, que é chamado, nós chamamos de bioética principialista,
que é chamado respeito à autonomia. Então, é muito mais do que somente ter autonomia. A minha autonomia ser respeitada pelas demais pessoas. Então, eu indagaria quem tem esta autonomia e quem a respeita. Porque a grande questão é nós estabelecermos assim, todas as pessoas têm esta autonomia e todas as pessoas terão que respeitar esta autonomia. Esse é um caminho bom para nós começarmos a conversar. Perfeito. Então, eu vejo, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 1º, que eu acho muito importante. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns com os outros com espírito de fraternidade. Eu vou extrair aí alguns aspectos, porque nós estamos falando de seres humanos livres e iguais. Então, não há discriminação de idade, não há discriminação de cognição. E olhem, observem que em 1948, essa declaração falou que todos nós, seres humanos, somos dotados de razão e consciência. E muitas pessoas questionam, mas como assim? Nem todos os seres humanos têm razão, nem todos os seres humanos estão conscientes. Mas prestem atenção, isso é do que parte o nosso contrato social, esse contrato social em que nós temos que respeitar e conviver de uma forma fraterna uns com os outros. E essa razão e essa consciência é o meu ponto de partida. Isso não significa que se em algum momento eu não tiver consciência, ou porque nasci assim, ou porque perdi a minha consciência por alguma doença ou algum acidente, eu não vou continuar livre e igual em dignidade com os demais seres humanos. Isso é muito importante chamar atenção, Álvaro, porque nós estamos falando de uma declaração que não é lei, mas que é ratificada por quase todos os países do mundo que assumem esse compromisso de cumprir essa declaração. E é legal que fala no final desse artigo 1º, eu só estou falando do artigo 1º por enquanto, que fala que nós devemos agir uns com os outros com espírito de fraternidade. E eu tenho me utilizado muito desse conceito de fraternidade enquanto categoria jurídica. Por que eu falo isso? Porque na Constituição nós temos o conceito de solidariedade, uma sociedade solidária, justa. E a fraternidade, ela só aparece no preâmbulo da Constituição, então ela é muito pouco comentada. Mas se nós formos pensar que a solidariedade, ela trata de eu dar um auxílio ao outro, de oferecer o que me sobra. E a fraternidade, eu coloco justamente no teor desse artigo 1º. Eu me irmano com as demais pessoas, com os demais seres humanos, e vou agir de forma fraterna, que todos têm os mesmos direitos. E isso é muito interessante enquanto categoria jurídica para nós aproveitarmos nessas questões. Mas sim, até porque, né, Glaé? Porque são caminhos para a preservação da própria dignidade, né? Que Exato. é um escopo constitucional, não é verdade? É nesse sentido que eu estou considerando. E aí nós vamos falar, e eu estou fazendo um tapete legislativo dessas questões, para nós falarmos do testamento vital, eu dei o conceito inicial rapidamente, e agora eu vou começar a trazer essas normas para mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo que nós, apesar de nós não termos uma legislação específica falando a lei das vontades de fim de vida, eu tenho todo esse arcabouço jurídico que fundamenta. Então, eu vou falar um pouquinho, ainda no campo da autonomia, sobre a questão da curatela. Nós temos uma preocupação muito grande, que as pessoas tenham a plena capacidade para tomar suas decisões. Mas olha o que o legislador fez. O legislador coloca que a definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo. Ou seja, hoje, com a legislação que eu tenho, com o estatuto da pessoa com deficiência, eu tenho uma curatela tão somente para direitos patrimoniais e negociais. E aí? E aí causou uma perplexidade. Nossos colegas ficaram sem chão, porque nós estudamos na faculdade, doutor Alex também, sobre o paradigma da incapacidade das pessoas.
E hoje nós não temos, foram todas colocadas neste patamar da plena capacidade. E aí as pessoas me perguntam, mas como, Aglaé, uma pessoa que não tem a cognição adequada poderá manifestar sua vontade de finitude de vida? E aí a gente tem que conversar um pouquinho como é importante o respeito à história e à biografia das pessoas. Se a pessoa manifestou durante a sua vida um tipo de vontade, ela tem que continuar a ser respeitada na sua finitude. Porque essa incapacidade que as pessoas falam, esse problema cognitivo, ele pode surgir de uma hora para outra. Uma pessoa que está sã pode sofrer um acidente e ficar incapaz de se manifestar, né? E não valeu de nada a sua história, a sua biografia? Claro que vale. Vejam que nós temos uma outra questão muito importante na área da bioética, que é o consentimento informado. Quando eu manifesto que eu desejo algum tratamento através de um consentimento, eu pressuponho que eu poderia também me recusar. Né? Consentimento pressupõe recusa, porque senão não faz sentido. E nós vemos, muitas vezes, que quando determinado paciente recusa um procedimento médico ou um tratamento médico, causa perplexidade. E se for um paciente idoso que recusa algum tipo de procedimento, mas está com muita idade, não tem ainda, não está mais a ponto de tomar uma decisão. E quando o paciente é novinho, não tem ainda discernimento para tomar a decisão. Então, o mundo seria de nós, adultos e adultas, com plena capacidade de tomada de decisão. Só que a vida não é assim, a vida não tem essa matemática, né? Não existe um número mágico que, ao completar 18 anos, eu me transformo num ser plenamente capaz. Né? E qual seria a idade, então, para eu deixar? Seria 60 anos? Então, quando eu completo 60 anos, eu deixo de ter essa capacidade de tomar decisões? Não é assim. E hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência trata isso claramente. E o Estatuto da Pessoa Idosa, que já está completando 17 anos esse ano, ele assegura o direito de optar pelo tratamento de saúde mais favorável. Eu tenho garantido na lei isso, embora lá naquele estatuto fale em plena capacidade, mas eu vou ter que entender essa legislação com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E vejam, não é só o estatuto novo. Existe uma convenção da pessoa com deficiência internacional que o Brasil assinou. Então, e ela entra no nosso ordenamento jurídico como uma emenda constitucional, porque trata de questões de direitos humanos. Então, nós temos aí um arcabouço jurídico muito robusto que diz que todas as pessoas são capazes. Agora diz com todas as letras o que dizia a Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948. Só que há uma dificuldade de interpretação dos médicos, dos enfermeiros, da magistratura em geral. E nós temos, então, que tentar acomodar isso dentro da realidade em que nós vivemos. Se eu for falar em dignidade, eu preciso... Eu não sei se o senhor quer fazer uma pergunta, doutor Alex? Não. Se eu for falar em dignidade, eu tenho que lembrar... Pois não. Doutora Aglaé, não, só para dentro do que você está falando, sem querer lhe interromper muito, só porque bem que o doutor Álvaro disse que seria uma aula. Ele falou, e realmente estou aqui fazendo muitas anotações, coisas maravilhosas que ela está colocando aqui, algumas coisas que eu não tenho, inclusive informação. É só para essa questão aí dessa questão da independência, da consciência, nessa linha, talvez a senhora até vai falar mais à frente. Se for falar mais à frente, continua. Só queria interromper, porque eu lembrei disso agora, porque a senhora falou dos médicos, que os médicos também não ficam com dúvidas. Médicos, enfermeiros, eles ficam com dúvidas sobre... Isso é muito novo para o profissional da saúde, a questão do deixamento vital. Por exemplo, e um caso, talvez a senhora vá falar na frente, o familiar que discorde de um paciente na hora perto, talvez no leito ali, já na situação delicada, o paciente, até prova em contrário, ele está em gozo das suas faculdades mentais, ainda que sofrendo por alguma doença grave, com dores, etc. Eu vivi até uma situação parecida como advogado, mas não era bem de testamento vital, e um familiar ali querendo que todos os tratamentos sejam feitos. Então, só uma coisa que me chamou a atenção, quando a senhora disse dessa
ignorância, no bom sentido, por parte da classe média da saúde sobre esses aspectos tão sutis. Se a senhora for falar disso mais à frente, a gente deixa mais para frente. Não, eu comento agora, disso. ótimo, muito pertinente. É mais uma situação delicada. Nós temos a autonomia e a independência. Para eu exercer a minha autonomia, eu tenho que tomar uma decisão mediante uma informação, em que eu posso consentir ou recusar. Mas eu preciso receber uma boa informação, e não uma informação material, como nós assinamos no hospital, aquelas 2, 3 folhas para sermos operados. Nós temos que receber a informação formal. Ela é que vai nos dar condições de dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. E a independência, ela já faz com que, seria o caso de eu poder fazer o que eu quero por minhas próprias condições. Então, eu quero me locomover para um hospital, eu posso ir pelas minhas próprias pernas, ou eu tenho uma forma de me conduzir, seja de cadeira de roda. Eu serei dependente de alguém se eu precisar que alguém faça isso por mim. Essa situação, ela pode se tornar comum na velhice. Eu até ter condições de decidir o que eu quero, mas eu precisar de alguém que execute a minha vontade. Então, essa singularidade, ela é importante. E com relação à escolha, o que eu estou defendendo aqui é que a escolha é sempre pessoal. É um outro princípio da bioética, depois do princípio do respeito à autonomia que eu mencionei, o princípio da beneficência. O princípio da beneficência, ele não é de acordo com o meu entendimento, com o meu conhecimento, com o meu saber médico, o meu saber da enfermagem, né? Eu é que tomo a decisão para beneficiar meu paciente. Ele é de acordo com o interesse, segundo o seu paciente, mediante a informação adequada. Então, quando há uma divisão na família, se houve a manifestação do paciente, a decisão continua sendo do paciente. Se ele está, como a gente diz, sem voz, ele não consegue falar porque ele está em coma, porque ele está debilitado, mas ele deixou a sua manifestação prévia, aquela continua prevalecendo. Então, nós temos que ter um compromisso com isso. O problema surge quando não há vontade manifestada e 2 filhos, por exemplo, divergem quanto ao que vai ser feito. Então, o que eu lembro sempre aos profissionais da medicina é o seguinte: seu compromisso é com o seu paciente. Sim. Se você tem conhecimento do que ele queria, da história de vida dele, se houve tempo, porque numa situação de emergência, num hospital, em que não se conhece, dificilmente as pessoas chegam com o seu testamento vital na mão. Exatamente. Numa emergência. Então, o médico vai fazer o que ele acha que tem que fazer. Agora, se ele chega no hospital com testamento vital, o médico tem que cumprir. Por quê? Porque aquilo é a vontade expressa do paciente. E veja, isso é até um gancho para eu falar o que eu já ia falar antes, com relação à dignidade humana. Tanto o Estatuto do Idoso quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem um conceito do que é violência. Em ambas as leis está lá escrito que violência será qualquer ato que causar morte, dano ou sofrimento, e aí tanto físico quanto psicológico naquele paciente. Então, se eu causar um dano ou um sofrimento no meu paciente com uma atitude minha, eu estou praticando um ato de violência. E aí pode ser por ação ou omissão. Né? Por que eu vou fazer um acesso venoso naquele paciente se a pele dele já está fragilizada, se causa muita dor, e se aquilo não tem uma serventia, não melhora a sua qualidade de saúde? Então, eu começo a pensar que esse ato não agrega, não é adequado. Esta palavra eu acho importante a gente usar. E isso, então, fere a dignidade do meu paciente. Eu ainda... Pois não. Não, deixa eu só te perguntar uma coisa, você estava falando, eu estava refletindo. A respeito até da questão do lapso temporal da validade e eficácia deste testamento vital. Porque, às vezes, você pode até formalizá-lo ou não, mas vamos supor uma situação em que se formaliza isso. Por quê? Porque nós temos uma verdade médica e nós sabemos que a medicina é uma das ciências que se avançam mais rapidamente. Ao contrário da gente, que está acostumado com a reiteração de casos e a jurisprudência
tarda um pouco a evoluir, né? Embora o faça até de maneira mais rápida que a própria lei, né? Porque a jurisprudência se acomoda à realidade social de uma maneira mais célere que a própria lei. Mas, de qualquer forma, nós ainda andamos mais devagar que a medicina. Eu já ouvi dizer que, por exemplo, a realidade médica dura 8 anos. Então, num caso, numa determinada circunstância em que a pessoa manifesta o seu desejo em testamento vital, por exemplo, de não se submeter a um certo e determinado procedimento, que na época em que ele se manifestou, já realmente não teria alternativa senão aquilo. Mas, com o decorrer do tempo, o médico se depara com a seguinte situação: bom, mas hoje nós temos recursos menos invasivos, se eu não fizer. Ou seja, neste conflito entre a realidade médica atual e aquela que foi expressada, você acha que ainda assim a vontade do paciente que deve prevalecer, ou nesse caso o princípio da beneficência, como a gente o conhece, né, do atuar médico em prol do paciente é que deve prevalecer? Não sei se eu me fiz entender. Genial. Não, perfeito. Genial essa questão, porque vai me dar uma oportunidade de falar de uma questão que eu defendo muito. Eu entendo, Álvaro, que o bom testamento vital é aquele em que qualquer pessoa possa dizer o que quer para a sua finitude de vida. Da pessoa com menos estudo à pessoa com mais estudo, mesmo que não seja da área médica. Eu sou uma juíza, eu sou leiga, eu não entendo nada de tratamentos de saúde. Se você perguntar para mim, Aglaia, você quer ser entubada? Isso aconteceu numa palestra que eu estava dando para alguns médicos, e a questão surgiu: quer ser entubada? Olha, eu não sei qual seria a vantagem ou qual seria a desvantagem. Porém, eu tomei conhecimento de uma pesquisa científica em que quase 90% dos médicos disseram que não gostariam de ser entubados no caso de doença incurável, de finitude de vida. Aí eu digo, poxa, se os médicos dizem que não querem, eu vou querer, eu vou atrás. Só que sem absolutamente saber por que eu poderia ser ou não seria. Então, a minha ideia de testamento vital e de manifestação de vontade final de vida é no sentido de que eu não tenha que escolher tratamento A, diálise, eletrochoque, ressuscitação. Não. Eu vou escolher num patamar de que num caso em que a minha doença não seja passível de cura, eu não gostaria de ter uma vida artificial. E eu também não gostaria que ela fosse prolongada de uma forma que não me levasse a uma vida com qualidade. Então, por exemplo, você não vai morrer, você fica em cima de uma cama e você vai ficar ali muitos anos com alimentação artificial, com respirador. Isso não me interessa. Então, eu posso, mesmo sendo leiga, dizer que eu não quero uma vida artificial. Eu posso também dizer, compreendendo algumas questões, que eu não quero sentir dor. Eu não quero passar os momentos finais da minha vida sentindo dor. Então, eu estou autorizando, desta forma, algum tipo de medicamento que, se não afastar completamente a minha dor, minimize. Então, são algumas questões que eu acho que vão ser colocadas e que a gente precisa ter algum debate para poder tomar essa decisão. Morrer em casa. Todo mundo gostaria de ter o seu fim de vida perto de seus entes queridos. Então, eu posso dizer o seguinte: eu gostaria de estar num lugar confortável, com meus familiares ou amigos, ou quem eu escolher perto de mim. Eu posso escolher que o meu cachorrinho esteja perto de mim. Eu posso fazer escolhas que são da natureza humana. Eu quero uma música clássica, eu não quero ficar num quarto silencioso. Agora, se eu disser, eu não quero ficar no hospital, eu quero ficar em casa, eu posso estar me colocando numa situação de sofrimento. Puxa, o médico diz, mas olha só, ela disse aqui que quer ficar em casa, só que a casa dela não tem condição de colocar, de repente, fazer uma oxigenoterapia, se for o caso, ter um tubo de oxigênio ali para dar um certo conforto, ou então, não sei, alguma coisa que possa acontecer ali, que aquela casa não vai ser o melhor local, mas eu faço daquele hospital um quarto agradável, eu deixo entrar as pessoas que ela gosta, eu permito que entre o seu cachorrinho, eu permito que se toque uma música.
Então, eu posso criar uma situação de vida que atenda aos anseios do paciente. É isso que eu acho que é o relevante. Doutora Aglaia, desculpa de novo, mas a senhora falou, para mim, me surgiu aqui até uma dúvida, que talvez seja dos profissionais de saúde, não sei se a senhora, claro, pode responder, porque é muito específica. A senhora falou da dor. Eu posso estipular que eu não quero sentir dor ou minimizar essa dor o máximo possível. Uma pergunta, é possível, repito, ele é muito específico, será que eu posso, num testamento vital, falar, por exemplo, que eu não quero sentir dor, em hipótese alguma, ainda que para que isto aconteça, sejam ministrados medicamentos que possam ter um potencial ofensivo em outro órgão, em outra parte do meu corpo, bastante grande? Isso, ou seria incompatível? Qual a sua opinião? Me ocorreu isso aqui agora. O que acontece, é excelente essa colocação, porque o grande problema da finitude é o sofrimento, é a dor física, né? E eu comecei a estudar há cerca de 5 anos os cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? Eles são mal compreendidos na nossa sociedade. Ele não é aquela frase, não tem mais nada a fazer. Ao contrário, os cuidados paliativos, eles são exatamente os grandes cuidados de finitude. Nós somos finitos. A morte, ela é um processo natural, né? O que eu penso que seja um ideal para muitas pessoas é afastar as futilidades diagnósticas, as futilidades terapêuticas, entendendo como futilidade aquele tratamento que não agrega qualidade à sua finitude. Nós sabemos que vamos morrer, todos aqui vamos morrer. Como nós vamos morrer é a grande questão. Veja que Uganda, que é um país que não tem qualidade de saúde, ele está entre os primeiros países com qualidade de morte. Por quê? É um fato curioso, eles têm uma expectativa de vida muito reduzida comparado ao Brasil, por exemplo, que não é dos maiores, mas a nossa qualidade de morte está lá no 50º lugar, se não for até mais atualmente. E Uganda está lá entre os 20 primeiros. Por quê? Porque eles oferecem morfina. O paciente leva para casa morfina para dores mais leves e para dores mais graves. Ela tem uma cor. Ele é verdinho para as dores, o líquido é verdinho para dores mais leves e cor de rosa para dores mais graves. E esse paciente, ele aprende a tomar aquele medicamento, é um medicamento forte, potente, que as pessoas pensam, vai causar morte. Não, ele vai ser usado, são os opioides, né? Ele vai ser usado de uma forma sensata. Qual é o problema? Qual foi a grande questão dos opioides nos Estados Unidos? Foi o abuso e não o uso. Sim. Então, você sabendo lidar, e aí qualquer medicamento, se você usar ele de forma abusiva, claro, ele vai causar mal. Mas os opioides, eles devem ser utilizados porque eles podem, inclusive, evitar, isso eu aprendi depois, você usar uma ventilação mecânica ou uma intubação. Então, você coloca o seu paciente num estado tal que alivia seu sofrimento. O paciente, e o interessante é o seguinte, em determinadas situações, o paciente ele não quer apagar, ele quer continuar interagindo, ele tem alguns poucos momentos a mais de vida, ele quer conversar com a pessoa que ele ama, ele quer pedir perdão, ele quer fazer uma retomada da sua vida, ele quer morrer em paz, vamos dizer assim. Então, ele precisa estar acordado para isso. E quando ele recebe um medicamento na dose adequada, e não é qualquer profissional que saberá fazer isso, precisa de um conhecimento específico, ele consegue não sentir dor e ficar acordado. Porque, pensa bem, você tem ali alguns dias de vida e você fica apagado, você já morreu naquele momento que você foi apagado pelo médico. Então, essa morte natural, essas futilidades terapêuticas e diagnósticas, elas não são objeto de lei no Brasil, mas nós temos uma resolução do Ministério da Saúde muito interessante, que é de 2018, é recente, vamos dizer assim, que é a resolução número 41, vale a pena dar uma olhadinha nessa resolução número 41 do Ministério da Saúde, de 2018, que ela fala exatamente isso. E aí ela vai propor o quê?
o uso e a ampliação dos cuidados paliativos. Por quê? Vai chegar um momento em que você vai receber cuidados e você vai aceitar a morte, vai parar de empreender esforços que serão inúteis. E nós temos observado em pesquisas que as pessoas estão vivendo mais recebendo cuidados paliativos do que recebendo tratamentos que vão prorrogar a vida de uma forma sofrida, né? Fazendo quimioterapias e colocando em aparelhos e mantendo aquela vida a qualquer custo, a vida biológica, né? Então, isso é importante a gente divulgar. E mais, os cuidados paliativos, eles têm um custo muito menor para o Estado. Por exemplo, a oncologia, que mata muitas pessoas, que infelizmente no Brasil nós temos um tratamento, um gasto muito maior, já quando não há possibilidade de cura, são milhões de reais gastos na fase mais crítica da doença. Quando deveria ser investido, esse valor deveria ser investido na fase inicial, nós temos leis para isso, tratamentos que devem ser feitos até 60 dias, iniciados, exames que devem ser feitos em até 30 dias, está na lei, e que nós não conseguimos cumprir. Então, se nós ampliássemos esses cuidados iniciais, esse valor gasto nos cuidados finais seria reduzido, porque o custo dos cuidados paliativos é muito menor, né? Então, isso é importante nós observarmos também, porque as pessoas acham que nós vamos ganhar, perder muito. Não, nós vamos ganhar investindo esse dinheiro no tratamento inicial. Isso tudo eu falo para colocar o quê? As minhas vontades, o respeito à minha pessoa enquanto ser humano, digna de ser tratada como tal, porque a dignidade ela é isso. Ela é o respeito que eu posso exigir que os outros tenham por mim e que eu tenho por mim mesma. E veja bem, na nossa faixa etária, tenho certeza, e não tenho medo de errar em afirmar, que as nossas decisões de hoje, Álvaro e Alex, permita-me tirar o doutor da frente, Claro. As nossas decisões de hoje, elas não são as mesmas que nós tomávamos aos 20 anos. Eu brinco muito com o Rock in Rio, em que eu, aos 18 anos, o sonho era ir ao Rock in Rio, e eu me peguei na última edição, sem a menor vontade de estar lá, porque o deslocamento era cansativo, porque eu ia ficar em pé, porque ia ser tudo muito cansativo, e eu fiquei tão feliz assistindo na televisão. E aí eu pensei, quando que eu iria pensar assim, né? Então, não vamos imaginar de uma forma preconceituosa que a pessoa velha tome uma decisão com 80, 90 porque desistiu de viver. Não é isso, não se trata disso. Se trata de você ter uma perspectiva de uma vida com qualidade, de uma vida digna, sob o seu olhar de pessoa que viveu, que fez uma biografia, que construiu a sua história. E aí eu vou fazer uma crítica ao título da nossa fala aqui, Testamento Vital. Sim. No direito, estamos aqui com 3 pessoas que fizeram faculdade de direito. Testamento, quando a gente pergunta, é o quê? Testamento? Claro, testamento é para os meus bens para depois da morte. Então, essa palavra foi muito mal traduzida do living will do direito americano, né? Vamos afastar esses termos, vamos usar o termo que representa o que significa isso tudo. Qual é? São as minhas vontades de finitude de vida. Eu acho que esse termo fica muito bem apropriado, porque vai dizer assim, o que eu quero para a minha saúde no final de vida. E mais, eu vou apontar quem vai falar por mim quando eu não tiver voz. Mas é um procurador de saúde, um termo técnico. Eu vou apontar uma pessoa que eu confie, 2 pessoas que eu confio ou mais, eu vou divulgar a minha vontade, eu posso fazer manuscrito, eu posso digitar no computador, eu posso fazer o que eu faço em toda palestra, eu digo, eu estou cheia de manifestações finais de vontade em cada palestra que eu faço, que eu deixo muito claro o que eu quero para a minha finitude, né? E eu indico pessoas. E aí, eu vou pensar o seguinte, que eu posso fazer isso de várias formas,
os profissionais da medicina estão autorizados eticamente pelo seu Conselho Federal a escrever no prontuário, e eu costumo dizer, a maior prova do médico e da médica é o seu prontuário. Por quê? Eu ia lhe fazer essa pergunta, né? Se o paciente pode pedir para o médico registrar no prontuário, já que ele não tem o testamento vital anterior. O médico tem essa condição legal e ética de ele escrever no prontuário do paciente dele, independente de pedido. Quando o paciente manifestou alguma coisa, ele vai lá. Aí eu brinco, coloquem sem abreviação, coloquem com letra legível, se possível, faça aquele prontuário digitalizado, que é muito melhor, né? Porque a gente não entende a letra. E coloquem lá, ouvido, paciente tal, no dia tal, às tantas horas. Normalmente vão ter outras pessoas ao redor, né? Porque dificilmente aquela pessoa vai estar sozinha ali com o médico, mas não importa, mesmo que esteja só o profissional da medicina com o seu paciente, coloque no prontuário. Porque quando a gente recebe aquela prova, Álvaro, ela é uma prova inicial. Olha aqui, está dizendo, desconstituir essa prova vai ser atribuição, ônus de prova de quem alegar que aquilo é falso. Então, sim, o filho chegou lá e disse, não, papai não disse isso. Muito bem, prove, porque está aqui no prontuário médico. Eu tenho uma presunção de que aquilo é verdade. Eu tenho um respaldo ético no Conselho Federal da resolução do Conselho Federal de Medicina. E aquela divergência que há dos filhos, registre também, eu aconselho isso aos profissionais da medicina. Se há 2 filhos falando coisas diferentes, registre. O filho fulano de tal disse isso, o filho Beltrano disse aquilo. A decisão que foi tomada é a do paciente. O paciente já havia manifestado sua vontade, ou se o paciente não chegou a falar expressamente, se for um paciente, se for o médico assistente que já conhece, ele vai saber algumas coisas do seu paciente. Se ele não sabe, ele vai fazer do ponto de vista que vai beneficiar o seu paciente e não vai agradar o filho A e o filho B. E mais, eu digo isso com muita tranquilidade. Se o médico ou a médica está inseguro quanto à decisão a ser tomada por medo, porque nós temos medo, isso é factível, nós somos humanos, o que fará ele tomar uma decisão segura, sem medo de ser processado? Porque o medo é ser processado pelos filhos, porque o paciente vai morrer, não vai te processar. Os filhos vão processar. Qual filho vai processar? Né? Normalmente, aquele que diz, mantenha o papai vivo, né? O outro dificilmente vai fazer isso. Mas qual é o que vai dar o respaldo ao profissional? O seu conhecimento, a segurança do seu conhecimento. Ele sabe que o paciente vai morrer. Por quê? Porque ele é Deus? Não, porque morte é prognóstico. Eu implemento o protocolo A, o corpo do paciente não responde. Eu vou para o protocolo B, dou outro medicamento, faço outra atuação, o corpo não responde. Eu chego num determinado momento que eu já tenho prognóstico morte, que pode ser para alguns dias, algumas semanas, algumas horas, não é o caso. O caso é que eu não tenho o que oferecer que vá retomar a saúde do meu paciente. Então, nesse momento, se eu não sei o que o paciente está dizendo, eu vou me comprometer com ele, com o seu corpo, com o seu bem-estar. Eu não posso assumir ali um compromisso de que vou empreender terapêuticas fúteis com medo de ser processado. Isso sim é que é equivocado. E que ainda não despertou nas famílias, a gente vê alguns processos, mas são poucos, o processo judicial. Normalmente, o processo judicial é quando deixa de implementar os tratamentos fúteis. Exatamente. Mas já está acontecendo de tratamentos fúteis implementados sofrerem processos quem os praticou. Né? Então, essas minhas vontades, elas são sobre o meu corpo, e eu afirmo, elas devem ser respeitadas sempre. Uma vez eu fiz uma palestra chamada Meu Corpo Velho, Minhas Regras. Porque não é só o corpo novo que tem essa condição de decidir, o corpo velho também tem condição. Né? E na pandemia...
Não, só fazendo uma parte, porque você está colocando umas questões que são absolutamente interessantes, até mesmo sob o ponto de vista prático do testamento vital, onde a litigiosidade reside justamente nos membros familiares, porque aquele que manifestou a sua vontade, ele já endereçou ao profissional da área de saúde que se vê temerário de agir em razão da litigiosidade. A minha pergunta essa desavença que geralmente ocorre entre os familiares não está muito ligado às barreiras culturais da nossa nação, ou seja, do fato de ser brasileiro e não estar muito acostumado com esse tipo de conversa que nós temos, porque são conversas sempre tabu. Olha, da minha experiência pessoal, falar em testamento patrimonial já é um tabu. Nossa, você já está desejando a morte do outro? Que isso? O filho perguntando para o pai como é que ele vai deixar testamento. Testamento vital, então, é algo que o filho, por exemplo, não quer saber muitas vezes. E criam-se essas barreiras, que eu chamo de barreiras culturais, e que no futuro pode gerar litigiosidade. E aí eu te pergunto, como ultrapassar essa fase? É claro que é através de uma conscientização, mas também temos que respeitar o nosso jeito de ser, não é verdade? Que eu acho que, quando se fala em testamento vital, por exemplo, a cultura anglo-saxônica absorve com muito mais tranquilidade que a nossa. Falar nisso para um povo latino, às vezes, cria uma litigiosidade muito grande. O próprio médico fala, não, mas como é que você lidaria com essa situação? Assim? Qual é a sua concepção a esse respeito? Álvaro, fazer testamento patrimonial já, segundo dizem, atrai a morte, né? Pois é. São pouquíssimas pessoas que fazem. Exatamente isso. E a vontade também não é respeitada, tanto é que vai parar na vara de órfãos, sucessões aqui na capital do Rio de Janeiro. Pois é, os herdeiros vão lá e impugnam o testamento e tudo. Impugnação, não, falou, não vale. Ou seja, essa dificuldade de não se respeitar a vontade de quem já morreu é muito comum, né? Não respeitar a vontade de quem está morrendo, então nem se fala, né? Nem se fala. Mas o motivo não é só essa cultura. Veja que há interesses em se manter determinadas pessoas vivas o máximo possível. Isso acontece, eu sei porque nas palestras que eu faço, muitos profissionais da medicina vêm falar comigo que há filhos que pedem, pelo amor de Deus, segura o papai mais um mês ou dois, porque a pensão o dinheiro dele vai ser cortado. E não é brincadeira isso, entendeu? E outra coisa, há pessoas que vão morrer e que levantam alguma desconfiança da manifestação da família, porque está de olho na herança. Então, assim, às vezes a pessoa vai lá numa boa vontade e diz, não, mas deixa papai, deixa a mamãe ir em paz e tal, e diz, tá falando isso porque vai receber a herança. Então, você tem de todos os lados, você tem o desrespeito à vontade das pessoas, a impugnação das vontades, isso é da natureza humana. A desconfiança, nós juízes somos muito desconfiados, então, o que eu penso é o seguinte, nós temos que partir de alguns pressupostos, e aí sim, a gente vai tirando isso da frente. Eu não posso pensar, como juíza, que na fraude, em primeiro lugar, eu tenho que pressupor a boa-fé. A boa-fé, sim. E é óbvio que nem sempre ela existe, mas eu não posso chegar a pensar, não, mas isso aqui sempre há fraude. Eu me lembro que eu era juíza de família há muitos anos, e na união estável, vinha às vezes umas uniões estáveis que não tinham o menor cabimento, e a gente via assim, nossa, isso aqui é fraude. Mas eu não partia do pressuposto da fraude. Eu dizia assim, olha, vocês têm que me provar os requisitos dessa união estável. Se eles não estão presentes, a fraude fica para o final, eu não encontrei os requisitos. Né? Então, isso é importante a gente ter em mente. Eu vou pensar o seguinte, primeiro, a manifestação de vontade da pessoa, da própria pessoa sobre o seu próprio corpo. O respeito, isso são princípios bioéticos. E eu digo que esses princípios bioéticos que nós lutamos muitos anos, muitos estudos, muita discussão moral. Essa discussão que nós estamos tendo aqui é uma discussão de fundo moral, como todas as discussões da bioética. E digo mais, quando nós falamos de bioética, nós estamos falando de biopolítica. Você não consegue discutir bioética se você não tiver um pouco desse conhecimento da biopolítica que é praticada. Hoje, na pandemia, eu ia falar isso quando você perguntou, Álvaro, na pandemia, uma das maiores discussões era essa, mas vai seguir testamento vital ou não?
dentro da pandemia, porque é uma doença que pode ser curada, não, mas se uma pessoa diz que não quer ir para uma UTI, uma pessoa que considera que o seu corpo já está suficientemente debilitado para enfrentar mais uma situação dessa. E mais, se eu exijo consentimento informado para todos os atos praticados, atos médicos praticados, por que eu não vou, na pandemia, continuar respeitando? Então, são princípios que nós lutamos para fazer valer até hoje. Por que nós vamos flexibilizá-los? E nessa hora, só fechando essa frase, a tomada de decisão é muito importante com base em princípios e eles nos facilitam nas horas difíceis. Por quê? Porque a pandemia hoje é coletiva, mas na hora da morte de uma pessoa que a gente ama, aquela pandemia é localizada na família, localizada ali para o indivíduo, que não chama pandemia. Pois não, exatamente. Doutor? É porque eu estou lembrando de um caso, não tem a ver com o testamento vital, mas eu acho que dá para a gente, de repente, refletir. Eu só advogo para médicos, né, há muitos anos, para médicos, clínicas, hospitais. E tive um caso de um médico que foi questionado, não chegou a ser questionado judicialmente, no final das contas, houve uma mediação e não foi-se para a justiça. Porque, olha que interessante, era um homem, o paciente, ele não era um idoso, eu não lembro agora qual era a patologia, era uma patologia grave, ele ficou mal, mas não era idoso, eu acho que ele tinha 58 anos de idade, era alguma coisa assim, 57. Ele não queria ser traqueostomizado. E ele falou isso com veemência, né? Que não queria, ele tinha pavor daquela traqueostomia, das pessoas que ele via na rua. Porque tem consequências sérias, a gente não pensa que isso aí é muito simples. Exatamente, ele tinha pavor disso. E os filhos brigaram na ocasião, o médico, enfim, me ligou depois de tudo. Porque o que aconteceu? O médico fez. O cirurgião fez a traqueostomia contra a vontade do paciente, num dado momento de um estado crítico. Acabou que esse paciente sobreviveu, ficou bem, se curou, ficou bem. Mas o paciente, porque os filhos, na pressão, fizeram o cirurgião fazer a traqueostomia, mas o próprio cirurgião me falou, Alex, eu fiquei com dúvida o tempo todo, independentemente da pressão dos filhos, na minha consciência médica, eu queria fazer, porque eu sabia que tinha uma possibilidade muito boa, como ele ficou bem. Então, não é um caso de terminalidade de vida, mas só para a gente rechear aqui, eu quero enquadrar isso dentro do nosso contexto aqui de tratamentos paliativos, que não era o caso. Imagina, eu pergunto à senhora, pergunto ao doutor Alvo também, a opinião de vocês como julgadores, será que esse médico, se fosse processado, na opinião de vocês, né? É uma pegadinha não, tá? Mas é porque é curioso, né? E eu, como advogado, isso para mim é muito alimento até de trabalho. Será que ele mereceria ser condenado? Porque, no final das contas, ele fez o procedimento e o paciente ficou bem. Será? É uma questão interessante de bioética. Qual é a sua opinião, doutor Álvaro, também, por favor? Quero ouvir, doutor Álvaro. Estou curiosíssima para ouvir meu amigo o que ele pensa a respeito. Não, eu não. É porque, aí, na verdade... relator ou divirjo? Não, é porque, na verdade, essa hipótese, que é uma hipótese em concreto, vai nos remeter, já que se falou em processo e em julgamento, vai nos remeter à responsabilidade civil do médico. Bom, então, partindo desse princípio, me parece que a autonomia da vontade, seja ela na terminalidade da vida, seja ela em relação ao tratamento, como já foi muito bem colocado pela Aglaé no início da sua explanação, que é a hipótese do consentimento informado, é algo que deve ser efetivamente observado. Mas nós estamos numa situação muito peculiar, porque, contrariamente à vontade do paciente, se faz um procedimento que deu certo e lhe deu vida, mas foi contrário à vontade dele. Mas isso o ofendeu tanto que ele cogitou, inclusive, de responsabilizar o médico. Não por erro, porque não houve erro, mas por ofensa à sua própria vontade, à sua autonomia de vontade. É obviamente que, no frente a uma circunstância dessa, o fato de não ter ocorrido o erro vai ser levado em consideração pelo julgador para fins de quantificação. Mas, a prima facie, me parece que é um caso até de responsabilidade civil que configura um dano ao direito de personalidade desse paciente
a impor ao profissional uma responsabilização de reparação a título de dano moral. Nós não temos aí um dano material, mas é uma vertente de julgamento que pode ser adotada. Não é? Não houve erro, mas houve ofensa aos direitos da personalidade. E hoje nós vivemos não naquela primazia do princípio da beneficência, que tal se entendia pelo juramento hipocrático, que o médico pode fazer tudo desde que seja em prol do paciente. Há que se obter o seu consentimento, né? Claro, aí eu vou até poder continuar, não estou querendo aqui atropelar a Aglaé, que conhece isso muito melhor do que eu, não, e joguei para a excelente, responsabilidade civil. aplausos. Eu joguei isso para a responsabilidade civil. Eu joguei isso para a responsabilidade civil, porque é o que eu gosto, né? Você sabe disso, que é a área que eu gosto de jogar. Mas, evidentemente, a Aglaé vai poder dar, como é que se diz, agregar aí questões de bioética que também me parecem absolutamente relevantes, não é, Aglaé, numa situação como essa? Não, eu acompanho o relator, não tem nada a acrescentar, né? Assim não dá, perdi, aí eu perdi. Olha, o Álvaro, a questão que foi muito bem colocada por você é essa, né? Isso me lembra o grande Michel Foucault, em que ele diz num livro, como a Álvaro já deve conhecer, né? Os Anormais. Ele fala com muita propriedade sobre o saber médico e o saber jurídico. E ele diz que há uma junção desses saberes e que um se coloca no lugar do outro. Então, eu, enquanto juíza, sou dotada de um saber médico. E o médico passa a ser dotado de um poder decisório de um magistrado. Sim. Por que ele coloca isso? Por ele chama em determinado momento do tribunal da perversidade. Existe uma troca de saberes, e a bioética ela é uma disciplina que entra exatamente nessa junção desses conhecimentos considerados nobres na nossa sociedade. O conhecimento jurídico, o conhecimento médico, eles são áreas nobres, de grande status, de grande poder. O juiz decide. E o médico também decide. O que eu aponto como diferença é que, se eu errar, eu só serei punida se o meu erro for intencional. E o médico, se ele errar, ele pode ser punido por culpa. Sim. Então, isso é uma desvantagem abissal. Mas o que eu coloco é o seguinte: hoje a nossa sociedade ela se preocupa muito com isso, né? Com essa questão assim, eu posso ser processado porque deixei de fazer. O dia que esse vento, que venta lá, começar a ventar cá, que é o fato do profissional também poder ter a preocupação de sofrer um processo porque fez algo que é considerado violência pela lei, né? Causou um sofrimento desnecessário, isso vai mudar. Eu acho que essas consciências, nós precisamos, primeiro, entender que o nosso saber não é tudo. Eu, como juiz, eu conheço muito. Essa semana que passou, fiz 27 anos de posse, Álvaro, na magistratura. E aí, puxa, tem tanta experiência e tal, eu sei tudo. Não é isso. A experiência e o conhecimento, eles têm que ser utilizados de uma forma muito humilde, né? Eu penso que hoje eu preciso muito aprender um saber comunicativo. Eu preciso saber me comunicar com as pessoas de uma forma melhor. Fui eu que estudei, fui eu que fiz mestrado, fui eu que fiz doutorado. Então, eu tenho que aprender a falar sobre esse direito que eu concedo ou eu nego de uma forma tranquila. E nas audiências, eu fui juíza de família por 20 anos, nas audiências, nas varas de família, era a minha maior preocupação. Como que a parte vai entender o que eu estou dizendo? E eu, às vezes, não conseguia me comunicar, e eu dizia assim, o problema é comigo, foi eu que estudei. E a gente, ainda na área do direito, a gente tem ainda o advogado, a advogada, que intermediam essa relação com as partes. O profissional da medicina, não. Ele é que tem que falar direto. Ele tem que falar com uma pessoa que tem um problema cognitivo. Como? Porque, assim, eu vou lançar aqui uma questão, a gente já está quase terminando, né? Mas eu vou lançar aqui uma questão extremamente polêmica, que eu defendo isso nas minhas palestras para os profissionais da saúde, e normalmente ninguém concorda comigo. Mas eu estou muito segura disso que eu vou dizer agora.
eu não posso trabalhar nessa questão das vontades de final de vida somente com a plena cognição, a plena capacidade civil ou a plena capacidade mental dos pacientes. Eu tenho que aprender a lidar com a manifestação de vontade de quem tem problemas cognitivos. Óbvio, eu vou deixar claro isso aqui, porque depois o vídeo passa, as pessoas... Ela é maluca. Não, é óbvio que uma pessoa que não consiga expressar, se manifestar... Vamos dar um exemplo. Uma pessoa saudável sofre acidente de carro, entra em coma. Acabou, ela não vai manifestar a vontade dela. Porque existe um artigo no Estatuto da Pessoa com Deficiência que diz assim: a manifestação de vontade ela deve ser obtida no maior grau possível. Está lá expressamente, no maior grau possível. Então, como que vai ser feito isso? Ora, no maior grau possível. Está em coma? Não tem como. Mas, se deixou escrito o testamento vital, as minhas vontades, vai estar lá. E eu tenho que seguir. Se não deixou escrito, eu não tenho como. Eu posso buscar a história da pessoa. Ora, é aí que está o segredo. Uma pessoa com deficiência cognitiva, de alguma forma, ela pode se manifestar, de alguma forma, o profissional poderá compreender. Ou tentando ouvi-la, o que é raro. Ninguém quer ouvir uma pessoa com demência, ninguém quer ouvir uma pessoa com outra doença grave cognitiva. Né? Então, pode ser impossível? Pode, mas eu vou partir do pressuposto, olhem bem, eu vou partir do pressuposto de que haverá uma possibilidade de ela se manifestar, essa pessoa. Então, eu não começo com a balança pesando só para um lado, eu parto daquele artigo 1º que eu comecei minha fala. Todos são dotados de razão e consciência. Ah, mas isso não é verdade, Aglaé. Aquele paciente em coma não vai falar, muito bem, mas eu tentei, eu fui buscar. Sabe? E é isso que eu acho importante, nós mudarmos a consciência, não só dos profissionais da saúde, mas da sociedade, das pessoas, dos juízes, das famílias, em que elas deem oportunidade, que elas busquem uma forma de fazer com que cada um se manifeste sob a sua própria vontade, na sua finitude. Eu acho isso importante. E assim, eu gostaria de falar um pouquinho de um aplicativo de celular desenvolvido. E aí eu vou pedir licença aqui, vou colocar aqui uma imagem. Claro. Porque a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela desenvolveu um aplicativo no celular que pode ser baixado em qualquer sistema, está aí, chamado Minhas Vontades. É um app. Você entra no site da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e você vai encontrar esse aplicativo. Você pode baixar no sistema Android, pode baixar no sistema do iPhone, e ele vai ali, de forma muito simples, muito tranquila, mostrar o passo a passo em como você pode manifestar as suas vontades de finitude de vida. Então, eu acho que é uma forma, assim, muito simples e acessível para qualquer um de nós, para qualquer pessoa com escolaridade, sem escolaridade, que trabalha, que está aposentado, jovem ou velho, baixar no seu celular e ir no passo a passo, manifestando o que deseja, porque ele é autoexplicativo. Então, acho que vale a pena conferir isso. Excelente iniciativa, excelente. É legal, né? Eu acho legal isso. E não só eu achei, enquanto nós conversávamos aqui, Álvaro e Alex, eu vi que aqui muitas pessoas manifestando vontade, e aí, de conhecer o aplicativo, veja, Angela Merkel já está ali procurando aplicativo, Fernanda Montenegro, Cristiano Ronaldo se machucou no campo de futebol, já quer um aplicativo para deixar suas vontades manifestadas, Obama também, e até Vincent Van Gogh, que pensou, puxa, se eu soubesse disso antes de decepar minha própria orelha... Então, tá ótimo isso. Eu só quis fazer uma brincadeira, com a permissão de vocês, para levar esse tema tão sério, tão grave da finitude de vida de uma forma mais leve, verdade. Porque a morte é natural da vida. Verdade, né? A gente nasce, começa a morrer, como diz a música, né? Doutora Aglaé, eu ficaria, sinceramente, não jogando confete, eu lhe ouviria mais umas 3 horas
Deus me livre. Buda nos livre disso, doutor Alex. Eu vou fazer isso para a senhora, claro. Assim, adorei, fiz muitas anotações. Muito obrigada. Se a senhora tiver aí, para depois quiser divulgar aí para mim, palestras suas ou aulas, cursos, me fale que eu teria o maior prazer de ser o seu aluno, de verdade. Muito obrigada. Eu adorei a sua palestra. Agora a senhora arrumou um problema. Eu vou lhe convidar, porque advogado não tem receio de nada. Advogado é um bicho abusado. Sou filha de advogado, então eu tenho muito prazer. Eu vou lhe convidar em outras ocasiões, até, né, doutor, para o Quinta com Lei novamente, para claro, outros eventos. Porque a Glaé domina essas questões e tem outros temas muito palpitantes e de relevância atuais. A didática dela é muito simpática. Eu estou realmente muito feliz. Muito obrigado. Obrigada, foi uma alegria participar e divulgar. E tenho absoluta certeza que todos que nos assistem também tiveram uma excelente impressão, porque foi realmente um bate-papo muito produtivo e eu só tenho aqui a te agradecer, Aglaé, pela aceitação do convite e expor de uma maneira tão objetiva, tão clara, como você mesmo disse, né? Buscar a comunicação. E eu acho que você consegue isso com muita objetividade, com muita clareza. Fica aqui registrado os meus parabéns, mais uma vez, né? Porque tudo que ela faz é com muita qualidade. Parabéns. E, ao mesmo tempo, meus agradecimentos aqui. Tenho absoluta certeza que o nosso público também está adorando a sua intervenção. E contamos com a sua participação em outras vezes, não é mesmo, Alex? Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Agradeço todas as senhoras e senhores que estão aí pacientemente nos ouvindo. Isso, muito obrigado, viu, doutor? Obrigado também, então, a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos nós, abençoada. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Até logo.